sou Valéria Dias, como vocês sabem, esse aqui é o Pod Lélias, e hoje recebendo uma pessoa, como sempre, né, pessoas muito especiais, mas a doutora Maria Ângela sabe que ela mora no nosso coração e o quanto que ela é importante, o quanto que ela é referência na cidade de Cataguases, e como mulher também na política, que estou arrepiada de falar. Muito obrigada pelo carinho de estar conosco, estar com o Coletivo Lélias e principalmente, né, a atenção que você sempre nos deu e como que você acompanha o nosso trabalho, né? Então o carinho aqui é recíproco, tá? Eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui com as meninas. Acredito que é importantíssima a presença da mulher na política, então a gente não pode deixar nunca de estar aqui valorizando essa disponibilidade de vocês de entrarem nesses espaços e instituições de poder. Ai, eu fico muito feliz com essas palavras. A gente tá muito, eu tô assim, cheia de confete, né? Eu sempre fico muito emocionada com todas as pessoas que convidamos, porque nós sempre convidamos pessoas que são não só referência, mas pessoas que a gente sabe das transformações que elas produziram para a nossa sociedade. Hoje, em especial, eu acho que a gente vai conseguir tocar em temas muito importantes do nosso município, né? Eu acho que é muito importante a gente trazer a sua experiência, e aí eu queria que você falasse muito, que a gente já começasse a entrar nisso partindo desse lugar. Foi vereadora por 4 anos, fez um mandato belíssimo, e depois, né, saiu da política partidária, né, de certa forma. E como que é isso, Maria Ângela, ser mulher na política? Como é que era o seu olhar antes de adentrar? Como é que foi todo esse processo seu? E para a gente começar esse bate-papo. O que me levou na política foi um sentimento assim de inquietude, sabe? Frente a, te digo assim, as questões, os desmandos, né? Das gestões, da gestão pública. E eu falei, gente, a gente tem que estar participando, né, mais ativamente do processo todo. E aí a gente resolveu entrar, mas eu não tinha, assim, conhecimento de leis. Eu acho que a grande maioria dos candidatos que adentram esses espaços não tem o conhecimento das leis. E então a gente fica um pouco assim, apreensiva, né, o que fazer. Te falo que eu tentei me preparar. Aliás, eu me preparei para poder entrar. Primeiro dia eu já estava assim, já dando um pontapé inicial nos estudos, né? Já tinha inclusive terminado alguns cursos que a própria Assembleia Legislativa, a LMG, fez, ao todo 10 cursos, e eu participei de 4 e depois mais 6. E eu pude participar e já entrar sabendo alguma coisa que ia rolar. Mas assim, em relação à questão que você perguntou, por ser mulher, a gente assim, na saúde também, eu chegando em Cataguases há anos atrás, eu sempre fui muito ativa e eu enfrentava, o hospital também era muito, a hierarquia, a questão masculina mesmo, e eu um dia me vi na mesa sentada com 4, 5 colegas e eu mulher também, e aí eu fui me acostumando com isso aí, a minha fala, a minha luta pelas questões assim da melhoria dos trabalhos que a gente estava realizando em comum, né? E eu acho que na política foi isso, mas na política também tem uma questão assim diferente, eu não sei se é questão cultural, a hierarquia patriarcal também, às vezes pelo homem está ocupando o lugar da política há muito mais tempo que a mulher. E a gente também, mulher, assim, a gente se vê assim, muito sobrecarregada em termos de família. A mulher hoje é o esteio da sociedade, né? Ela carrega assim, um idoso que adoece, ela que toma conta, o filho. Então, assim, a mulher, às vezes, ela não conseguiu ocupar esse espaço todo igual o homem, né? E lá a gente vê assim que às vezes uma fala nossa, às vezes não surtia aquele efeito, sabe? Então eu tinha que lutar para aquilo ali ter uma voz, entende? E às vezes eles talvez nem percebam isso, mas assim, o tempo foi passando, eu fui percebendo, e a gente quer ter voz. A gente quer ter voz igual, igualitária, por mais que digam que
você vê que não, sabe, você tem que falar mais, você tem que ser mais ativa para a coisa aparecer. Então, eu não sei se foi muito complexo, eu me estendi na resposta, mas assim, é só assim, tá no sentimento, entendeu? É um lugar que acaba sendo de confronto, né? Porque é um lugar que te oprime, né? E aquilo que a gente falou mesmo, né? Às vezes você tem uma fala que não surte um efeito, às vezes no outro dia uma pessoa do sexo masculino fala a mesma coisa e aquilo ali... Acho que os outros entendem assim do jeito deles, né? Então a gente também tem que entender o que eles querem ouvir e fazer valer a nossa fala, né? Tem um termo, a repetição, né? A tomada de fala, não precisa ser no outro dia, não. Às vezes você fala no mesmo instante e o outro, aí vem um homem e fala da mesmíssima forma. A Laís Perrucci, ela fala, nós fizemos um Podlélias com ela, vereadora em Juiz de Fora. Até vai estar com a gente aqui em Cataguases em breve, vai ser bem bacana. Ela fala muito isso, que e principalmente até os projetos de lei que ela coloca para votação, eles não, né, na maioria das vezes costumam não ler, porque se um homem apresenta, já está validado porque ele entregou, né, o dela não, até a mesma vírgula eles notam, e isso é muito forte que ela comentou conosco. Maria Ângela, o que você acha? Não, acredito que a sua fala vai vir muito pela experiência. Qual a função de um vereador? Porque isso é muito deturpado dentro, não só de Cataguases, né? A maioria dos municípios. Fala pra gente exatamente a função do vereador. A função do vereador são basicamente 3 funções importantes, né? É a de representar. Aí você vê, Cataguases está representando 73 mil pessoas, né? Então, há de se ter, vai haver algumas discordâncias, né? É uma função muitíssimo importante e de altíssimo valor e de responsabilidade. A função de representação, de legislar e a função que eu acho mais importante, que é a de fiscalizar. Essa é a função que a gente tem que se debruçar sobre ela. Fiscalizar. Vamos começar de trás para frente. Fiscalizar. Agora falando a minha opinião, a fiscalização, ela precisa passar por um processo. Você é muito estudiosa. A gente conversou um pouco aqui antes de iniciar, né, começar a gravação, e você falou quanto você se preparou dentro das leis municipais. Então, assim, esse processo de fiscalização, ele vem baseado, ele precisa vir baseado num conhecimento prévio, ou pelo menos no fazer, né? Você mesmo comentou a questão das comissões, né? Que você fez parte. Fala um pouquinho então desse processo de fiscalização. Porque às vezes a pessoa acha que é confronto. Fiscalizar é confrontar as pessoas, né? E como se dá fiscalizar pode ser confronto, não tem problema. O importante é você fiscalizar, porque você tem que ver se aquele dinheiro que está sendo usado é para o que foi o destino dele nos recursos impactando no destino, então você tem que fiscalizar, né? Então, assim, por exemplo, igual a gente comentou, que a gente entrou para a vereança já tendo realizado alguns cursos, né? Então eu trouxe aqui, e por exemplo, eu entrei lá, eu já sabia o que é a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, o Plano Plurianual, que é o PPA. Então, assim, eu tive a alegria e pude participar de curso de orçamento público, coisa que eu nunca tinha visto, de administração pública, de capacitação e controle da administração pública, sobre o processo legislativo e a Câmara Municipal. E vários, mas depois eu fiz os cursos de direitos humanos, direitos para a mulher, proteção e reparação dos direitos da mulher. Então, assim, e isso me capacitou, assim, de fazer a fiscalização. E, assim, eu acho que o ícone da minha vereança, ela foi dissolvida nos 4 anos. O primeiro ano foi aqui chegar na casa, eu fiz parte da Comissão de Constituição e Justiça nos 4 anos, que é a CCJ, eu acho que muito importante. É muito importante, e assim, você tinha que ler todos os projetos, discutir os projetos, aprendi muito com isso também. E esses projetos, eles entram também num espaço de disputa, né? Do que vai ser apresentado, do que é posto para ser votado. Esse espaço é o tempo inteiro, né? A disputa,
os conluios, você vendo aquilo ali, a coisa rodando, os jogos, os interesses, né? Interesses escusos às vezes. Então você sabe, algumas votações assim de muita responsabilidade e de muito desgaste. Então assim, não é fácil, sabe? É só mesmo para a pessoa que fala que não ficou assim impactada com o trabalho, é porque talvez nem tenha levado a sério, porque quando você adentra aquele espaço e você começa a aprofundar, você vê muita coisa para ser vista e para poder avaliar. É onde que a fiscalização entra. Então, para você ter ideia, o primeiro ano foi um ano assim, de pôr o pé na casa, sabe, que você chega assim, você já começa a ver, participar das reuniões. Eu criei a comissão de saúde e assistência social. Eu tive a felicidade de criar, participei como presidente da comissão, e ali o que mais chamava atenção a questão da Copasa, a questão da saúde. Aliás, a Copasa era mais assim, o povo reclamava mais da Copasa do que saúde. Isso é interessante, né? O pessoal não reclamava tanto de saúde, reclamava muito, mas da Copasa, o buraco e aquela confusão toda. Falei, sabe uma coisa? E não era função assim, a gente, porque era uma coisa estadual, né? A Copasa, né? Mas eu falei assim, vamos pegar isso aí. E nós começamos a avaliar a questão da Copasa, e olha, para você ter uma ideia, assim, nós sofremos um embate com o vereador, presidente de Câmara, que não soltava verba nenhuma para a gente começar a fiscalizar. Não soltava, né? Então, tem que perguntar ele por quê. Porque ao fiscalizar, você teve liberdade de contratar técnicos, de contratar e nós tiramos do bolso o dinheiro. Eu tirei, assim, hoje parece que não é muito, é 8 mil reais no meu bolso. Ao todo foram 12 mil reais. Outros vereadores ajudaram um pouco, 12 mil reais. Nós tiramos do bolso porque teve a dificuldade do presidente de Câmara entregar para a gente o valor. E é uma coisa boa para a cidade, porque até hoje a conclusão e o trabalho da CI, ele serve como substrato jurídico para algumas situações. Agora, é claro que é uma coisa que não depende do vereador, isso vai depender do prefeito, do executivo, para poder falar, ou do próprio Ministério Público, para poder agir de acordo com o que foi, né? Então, nós visitamos as redes de esgoto, as elevatórias, né? As estações de tratamento de esgoto, e passamos para a água também, que ficou uma incógnita, né? Será que essa água está bem cuidada? E o resultado foi que não era. Assustador o estado. Resultado assustador. Então, assim, muita coisa que a gente debruçou e a gente correu atrás. Bom, pode até a pessoa se interrogar, isso aqui serviu até hoje, mas até hoje isso aí não compete o vereador da ocasião. Mas o estudo do que foi feito é um trabalho que foi muito bonito, eu tenho muito orgulho de dizer isso. Ô Maria Ângela, eu percebo muitas vezes, acompanhando fazendo parte dos conselhos, né, que são espaços importantíssimos dentro do município para você compreender toda a lógica do município. E eu faço parte de alguns, né, pelo coletivo Lélias, alguns que eu estou à frente, outros as outras integrantes, e a gente percebe uma necessidade muito grande desse cuidado, de estudo, de estatística, sabe? De entender quem é a nossa população. E a partir disso, produzir política pública mesmo para o município, as nossas especificidades mesmo. No tratar da Copasa que você está falando também, a gente tem um problema muito sério que é o tratamento de esgoto da nossa cidade, né? Que é feito, que não existe. Cidade, é assustador. A gente está em pleno século XXI e saber que a gente não tem qualidade. Isso afeta também a saúde e bem-estar. Com certeza. É dito, né, que cada dólar gasto no abastecimento de água, no esgoto, no tratamento de esgoto, você economiza 4 dólares na saúde, né? E isso aí é óbvio. E a gente que é médico, sabe, você vê, eu falei, gente, a coisa se deteriorar, as coisas. E outra coisa também, naquela época e até hoje, né, assim,
muito mais naquela época que a coisa estava... A gente percorria a cidade toda a pé, a gente corria para tudo quanto é canto, né? E assim, você via buraco estampado hoje, amanhã tampa um buraco de novo, e daquela coisa toda sem pavimentação. A rua fica toda assim, né? Sem compactuação. Você vê até hoje, que eu estava percebendo, que eu passo ali todo dia, ali na Praça do Doutor Lídio, tem um PV ali, posto de visitação, esgoto ali. Ali você passa com o carro, o negócio, aí depois você vê que arrumou, aí depois você põe um asfalto, depois você vê que está solto. Quer dizer, aquele negócio fica, vai e volta, vai e volta. E o que acontece? A própria empresa, ela não fiscaliza os seus profissionais, entendeu? Não fiscaliza, faz do jeito que quer e tudo. Bom, então nós fizemos essa apanhada, e isso é uma coisa que já até o executivo tem que agir de acordo, e vem os prefeitos, fazem o que tem que ser feito. Mas uma coisa importante foi na minha área, foi na área da saúde. Porque eu falei, não, a gente é médico, eu tenho que entrar nessa área da saúde. E o segundo ano eu me dediquei, assim, à CI da saúde. A CI da saúde, foram, para você ter ideia, foram 75 oitivos, a da Copasa foram 89. Então, assim, reunião atrás de reunião, conversando aqui, visitando os postos de saúde, os coordenadores da atenção básica, atenção secundária, que é os especialistas, atenção terciária. Nós chegamos aí no hospital, é muito difícil de avaliar as contas ali do poder público, tanto é que a nossa conclusão foi que se fizesse uma auditoria na época, e coisa que arrastou e chegou, que está chegando hoje, né? É uma coisa que a gente não tem como entrar. Ali foi o Ministério Público que entrou. Nós solicitamos a auditoria pelo Ministério Público. Há 4 anos atrás. Sabendo ali. Mas, para você ter ideia, visitamos todos os postos de saúde. Então você via como que a gente tem que se anteceder aos fatos. O bom político no executivo, a questão da manutenção dos seus aparelhos, os aparelhos que os profissionais utilizam, os profissionais descentralizados em todos os postos de saúde, você via a gambiarra com fio dental, em pedal de dentista, sabe? Assim, você via assim, situação de posto assim, caótica. E a gente levou muita chumbada do prefeito. Ok, você vai limpar o posto de saúde, mas fizemos isso, fomos todos os postos de saúde, documentamos, tirei foto. Isso que eu acho que o vereador tem que fazer. O vereador ficar... Esse vai falar isso. Você vai ter que fazer uma... Eu estava comentando, falando exatamente da saúde, das gambiarras, de como que a função de tirar foto. Tirar foto, filmar, sabe? Você tem que filmar, porque isso aí dá um impacto e as pessoas começam a cobrar também, né, do executivo. Porque o vereador, a função dele, pessoal, não é ir lá e tapar o buraco, não é ir lá e comprar melhorar a rampa daquele acesso daquele lugar. A função do vereador é essa, é representar, é legislar e é fiscalizar. Então, fiscalizar, pra você ter ideia, olha só o que eu vou dizer. Na nossa época, com os valores das receitas, que nós pegamos tudo da saúde que vem a receita, e o valor da despesa, e somando com o estoque, a gente falou assim, então tá faltando aqui R$1.700.000 na época. 4 anos atrás. E aí nós descobrimos R$1.750.000 em conta parada. Porque olha só, Valéria, o dinheiro na minha conta, eu sei quanto que é a nossa conta. Quanto que tem, que Pix que eu mandei hoje, o que eu recebi, eu sei. Mas a prefeitura, ela tem que ter esse acesso, que tem várias contas. O programa X joga para uma conta, o programa Y joga para outra conta. Ela tem que ter aquele... E o prefeito estava lá, R$1.700.000 parado, não estava usando. E cheio de programas, entendeu? Eu estive conversando com os diretores de escolas municipais e foi muito eu achei interessante isso. As pessoas saberem a origem, né, e a forma, a natureza de cada verba, como vem. E a gente escuta uns discursos muito triste, para mim chega com muita tristeza, porque a desinformação faz com que as pessoas acabem falando absurdos, né?
principalmente no se tratar de diversão, o que é destinado para a cultura, e como se houvesse competição entre essas áreas, né? Então não se pode gastar o que é de uma área em outra área. Na própria saúde. E mesmo assim, dentro de cada área específica, você tem custeio, você vai ter a emenda que vem de bancada, você vai ter emenda que vem de uma outra forma. E a população às vezes não sabe disso e é levada ao erro a acreditar, né, que está sendo feito coisas na cidade com gastos astronômicos, porque a gente falar em 1 milhão, eu com 1 milhão em 700 mil. Tô feita, né? Todo mundo. É muita coisa. Emprega na saúde. Como é que é, Mariângela? O seu projeto mesmo do DIU? O que se precisa? O que é demanda da cidade só para isso, né? Não, então, aí então para você ver, e aí sabendo que a gente ia estar participando aqui, eu liguei para o secretário de saúde essa semana e falei, Vinícius, e aí, tá, esse valor lá da CI, da saúde que ficou, Mariângela, nós compramos, e você vai ver que comprou mesmo muito material, muito mobiliário, e são coisas que é resquício de lá e tudo. Na realidade era mais de 2 milhões, 2 milhões e 200, só que a gente começou a identificar, a gente já falou com a secretária de saúde, já começar a resgatar, e na hora que terminou a CI, estava 1.750.000. Bom, em relação ao planejamento familiar, são anteprojetos, né? Anteprojeto é um projeto que o vereador não tem pela a questão da autonomia dos poderes, ele não tem direito a fazer. A gente orienta, a gente pega, assim, esse aqui é um projeto, prefeito, a gente apresenta o executivo para ele fazer. E nós apresentamos vários, né? Nós apresentamos, um deles foi do planejamento familiar. Mas teve vários aqui que eu acho muito interessante. Naquela época, o consórcio público intermunicipal com a Simpar, que hoje o prefeito atual fez, teve o pregão eletrônico, que também nós fizemos como anteprojeto, que o prefeito atual fez. Fizemos um projeto de rastreamento via satélite dos carros da prefeitura, para saber onde que o carro está indo, para não desviar, para também um acidente, é mais segurança para o motorista, e segurança e eu vi exatamente isso sendo muito bem aplicado no Conselho da Criança, né? Os conselhos hospitalares utilizam esse programa. Para continuar com isso aí, porque tinha parado com isso. Balança nas escolas municipais com critérios nutricionais de cada alimento e teve ali, né? A própria reforma administrativa, porque você via assim na saúde, por exemplo, tinha um secretário executivo, em passo que lá no gabinete tinha 2 ou 3 secretários, a gente tinha fazendo a questão da concentração desproporcional dos cargos, da razoabilidade, da proporcionalidade. Então, são vários anteprojetos. E um anteprojeto foi o do planejamento familiar, que eu saí da vereança, eu falei, não, agora eu vou tentar fazer alguma coisa para a cidade, e alguma coisa que a gente sabe fazer. E eu que entrei no Consórcio Intermunicipal de Saúde SISUM, e hoje a gente atende 14 municípios onde eu posso fazer inserção de DIU. Eu até pensei na ligadura tubar, o projeto em si tem a ligadura tubar e o DIU. Mas eu estou assim, saindo muito de hospital, não estou indo no hospital, e eu estou colocando o DIU. E olha que legal, essa semana nós fomos convidados para apresentar o nosso projeto e teve participação de 3 estados, Minas Gerais, a microrregião, mais 2 estados do Nordeste que participaram, e nós apresentamos assim, o nosso fluxograma, porque em 4 meses, na realidade esse projeto tem 2 anos e meio, mas de 4 meses para cá que a gente mudou o fluxograma, com a prática do dia a dia, vendo que está dando errado, ajeitando, a gente conseguiu inserir em torno de 97 DIUs, quer dizer, bastante DIU em 4 meses, um programa desses, né? E que a gente fica muito feliz, sabe, que está dando certo. A saúde da mulher é algo que a gente precisa trabalhar, você que está dentro, então, né? Imagino que você não possa dizer, mas quando você mencionou, agora eu lembrei exatamente, porque as pessoas acham que é só um meio contraceptivo, né? Quando na realidade trata de uma infinidade de, principalmente, eu passei nessa situação de viver
Até outro dia que nós nos encontramos no banco, foi muito importante você ter dito aquilo para mim, porque a gente sempre tem uma insegurança, né? Principalmente era uma decisão muito difícil para mim, foi algo que me doeu muito, que é você realmente falar que você não vai ser mãe, né? Você tirar o seu útero, isso é muito violento para uma mulher. Então, quando nós nos encontramos, e a minha ginecologista, a Aline, é uma pessoa muito carinhosa, foi uma pessoa muito afetuosa comigo, né? E ela tentou de tudo, e uma das medidas era colocar o DIU para ver se eu ainda mantinha, mas realmente nem isso foi uma solução. E a questão de miomas, né, que acomete muitas mulheres negras também, a maioria são mulheres negras, né? E o quanto que a gente tem que cuidar. Eu sempre me cuidei muito, né? Sempre foi uma preocupação da minha mãe, da gente fazer acompanhamento ginecológico. Então, assim, eu acho muito interessante, Maria Ângela, pensar... Interessante não, o termo até não é legal que eu falei, mas assim... eu mesma tendo todo o acompanhamento, ainda vem... A gente não sabe, né? O distúrbio que provoca, né? E tem tantas mulheres que às vezes não têm o acompanhamento, né? Como que fica ainda? Então, esse trabalho que você faz de colocar o DIU, como que você permite que as mulheres ainda consigam sonhar, né? E realizar, né? O desejo de constituir família, de ter, né, os filhos, né? De realizar isso, né? Isso é muito bacana. E assim, a questão da inserção do DIU, você está evitando, assim, mulheres doentes de engravidar, né? O aborto clandestino, melhorando a qualidade de vida das mulheres. E também, você vê, por exemplo, eu nunca deixei de participar, assim, lá na vereança eu fiquei um tempo que estava muito sobrecarregada em trabalho, mas sempre a gente se fez presente no comitê de morte materna. E essa semana, hoje é sexta-feira, segunda-feira, teve uma reunião do comitê e nós discutimos uma morte materna que aconteceu na cidade. Paciente de 32 anos, se não me engano, ou 34, com 3 ou 4 filhos. Nossa, sei exatamente. Você sabe o caso? Sei. Quer dizer, é uma coisa que o histórico da mulher, falando, né? Uma paciente que teve diabetes gestacional na gravidez anterior, hipertensão arterial, ela ia evoluir com algum problema. Quer dizer, se essa paciente tivesse feito uma prevenção de uma gravidez, talvez inoportuna ali na hora, evitaria a morte, né? Maria Ângela, por que é tão difícil nós mulheres podermos termos esse direito, né, de decidir sobre os nossos corpos? E por que isso é tão tabu ainda na nossa sociedade? Você sabe, né, exatamente o que é falar da saúde da mulher, né? E como que é difícil em alguns setores compreenderem, principalmente quando os homens decidem falar dos nossos corpos, né? E principalmente legislar sobre eles. É mais uma coisa, sabe, Valéria, não adianta a gente dizer que não é e que é assim mesmo. A coisa só vai mudar, quanto mais mulheres entrarem na política, quanto mais mulheres. E aí um dado importante, assim, gente, mulherada, tá vivo aqui ao vivo aí, né? Tá. Mulherada, tem que votar em mulherada. Não tem outro jeito. É claro que você tem que escolher uma boa, né, uma boa candidata, mas tem que votar em mulher. Eu, assim, não tem como. 2016 foi a questão da divisão de cotas por gênero. 2016. 2017 foram 14.500, você pode ver isso aí, 14.500 vereadores no nosso país que não tiveram nem o próprio voto. Quer dizer, entrou só para poder constar na questão da divisão de cotas. Pessoal, independente, a gente vai lutar pelo que quer e tudo, mas a mulher, ela precisa estar inserida nesses espaços de poder para decidir por nós, sabe? O homem não vai falar. E a gente também, assim, tem casos que a gente às vezes nem concorda com a grande maioria, porque cada um tem a sua ideia, mas pelo menos levar a discussão, né? Então a questão do aborto, a questão de tudo, da questão da lei salarial, a questão do método anticoncepcional, se é abortivo, se não é, mas pelo menos ela está levando para lá para poder discutir e não a gente, por osmose, aceitar tudo que é nos incutido
pela figura machista. E é muito... Eu comentei, eu estava no programa do Souza, quarta-feira passada aí, e exatamente eu falei sobre isso. O quanto as nossas temáticas, a gente precisa entender que não se trata só da pauta pela pauta, né? A gente precisa conversar com as pessoas, entender a complexidade das coisas. A gente aqui não está falando, a gente fala sobre as coisas, mas a gente precisa pensar, precisa ser estudado, precisa ser pesquisado, para a gente poder chegar a uma conclusão. Não adianta ter uma frase de efeito, e é isso que funciona muitas vezes. É uma frase de efeito, e é mais fácil convencer a população no que comunica rápido. E a gente está vivendo a era da comunicação, de uma comunicação que a gente não sabe lidar ainda, né? Superficial, de fake news, né? Muito complicado. Mariana, vamos dar uma paradinha aqui, o papo está muito bom, para a gente voltar para o próximo bloco. Tá ok? Ótimo, prazer.